A gente voltamos a olhar e falar das enchentes no Rio Grande do Sul. A última medição da Prefeitura de Porto Alegre mostra que o nível do Rio Guaíba está em 5 metros e 25 centímetros. A Prefeitura, que já pediu o esvaziamento completo do bairro Sarandi. Isadora Aires vem conversar com a gente, traz as últimas atualizações. Inclusive, a pergunta que todo mundo quer saber é quando que deve baixar essa água. A gente está vendo que está baixando lentamente. Ontem estava em 5,29 o nível do Rio Guaíba, agora está em 5,25, hoje pela manhã 5,26, agora 5,25, ou seja, está caindo, mas está baixando de forma muito lenta ainda. Como é que está a movimentação por aí? Estou vendo que você está na orla do Guaíba. Conta pra gente, atualiza esse cenário, principalmente a expectativa do que você está conseguindo apurar no momento por aí, Isa. Bom dia para você novamente, Muriel, para todo mundo que nos assiste. A gente está aqui na Orla do Guaíba, onde estão acontecendo esses resgates, principalmente na região das ilhas, bairro Arquipélago. Por aqui, esse trabalho já iniciou. O pessoal que sai daqui está focando principalmente na área das ilhas, que é formada, então, por esse bairro Arquipélago, que é formado por 16 ilhas, que pertence a Porto Alegre, e também saindo daqui para a cidade de Eldorado do Sul, que é uma cidade que fica ao lado dessa região, também do outro lado do Guaíba. O foco agora também, além de resgatar as pessoas que ainda restam lá, é levar suprimentos para as pessoas que não quiseram sair de suas casas. Isso porque, como você falou, o nível do Guaíba estabilizou. Isso era o esperado, a projeção da sala de situação do Rio Grande do Sul, e foi o que se concretizou no dia de ontem. Agora a gente tem uma outra projeção da Metsul Meteorologia, então, que dá conta de que a tendência é cair abaixo de 5 metros entre hoje e amanhã. Então a gente observa já essa tendência de estabilização e, de acordo com a Metsul Meteorologia, deve cair para abaixo de 5 metros entre segunda e terça. É importante a gente lembrar que a cota de transbordamento é de 3 metros, então ainda falta bastante para a gente chegar nessa altura que seria dita como normal, né? Essa cota de transbordamento, ela deve ser atingida, de acordo com a Metsul Meteorologia, no decorrer da semana. Mas o Guaíba ainda vai seguir em cota de cheia superior a 2 metros por bastante tempo. De acordo com a Prefeitura, nesse momento são 60 vias totalmente bloqueadas em Porto Alegre. Para a gente chegar aqui, a gente já passou por muitas vias que estão completamente alagadas. Tudo é bastante difícil de passar aqui pelo local. E, além disso, também você falou do bairro Sarandi, que é um bairro que fica na zona norte de Porto Alegre, Muriel. Depois, ao longo do novo dia, a gente vai tentar chegar o mais próximo possível de lá. Digo mais próximo possível porque ontem teve que acontecer uma evacuação às pressas no local. Aqui no centro e na zona norte, quando a gente fala do Guaíba, existe um sistema de muro e de comportas, que é o que está contendo que o Guaíba não invada totalmente a cidade. Na zona norte, a gente tem um outro sistema de contenção de diques. Um desses diques, que fica próximo à Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, acabou extravasando na tarde de ontem. Teve até um desespero geral, pessoas falando que tinha rompido. Esse dique, ele não rompeu, ele extravasou. E aí muita água saiu em pouco período de tempo, e algumas pessoas tiveram que sair correndo, então, de suas casas, tiveram que sair às pressas de suas casas nesse bairro na Zona Norte, que nesse momento está evacuado. Daqui a pouco a gente vai tentar chegar lá mais próximo para tentar mostrar como que está funcionando os resgates por lá. Tudo é muito difícil, sabe, Muriel? Para a gente pensar como chegar, por exemplo, lá seria um local que a gente chegaria em 20, 30 minutos em um dia normal, pegando vias de acesso, simplesmente. Agora a gente sempre tem que pensar em vias alternativas, em locais também que vão ser seguros para a nossa equipe passar, porque muitas vias da cidade estão alagadas. De acordo com a Prefeitura, mais de 60 estão totalmente bloqueadas. Em Porto Alegre já foram realizados cerca de 4.000 resgates, de acordo com a Prefeitura. Agora há pouco a gente estava também aqui, a Polícia Penal estava aqui no local. O que o pessoal da Defesa Civil nos informou é que a Polícia Penal, eles saíram daqui para tentar levar alguns funcionários para o presídio de Charqueadas. Isso porque o presídio de Charqueadas também enfrentou um pouco dessa inundação, e aí acabaram algumas pessoas ficando lá muito tempo trabalhando. Então ali, ó, a gente vê alguns policiais penais colocando suas mochilas, colocando seus mantimentos nesse barco, porque aí o que eles vão fazer? Eles vão trocar a escala, eles vão conseguir
trazer algumas pessoas que estão trabalhando lá por algum tempo para voltar então à terra firme, e outros policiais estão indo lá fazer esse trabalho agora de manhã. Então aqui na Orla do Gasômetro, o foco principal que a gente tem é principalmente bairro Arquipélago e também essa região de Eldorado do Sul. Agora um pouco mais cedo a gente chegou aí na zona sul de Porto Alegre, aqui seguindo pelo Guaíba. Aqui a gente consegue ver um prédio que está bem grande lá. Vamos mais para cá, Calov, que aí a gente consegue mostrar. Tem um prédio bem grande que a gente consegue ver lá. A partir de lá, desse local, esse prédio está sendo um outro ponto de resgate. Também lá eles estão fazendo principalmente os resgates para a região do Guaíba e também para Eldorado do Sul, que são duas cidades da região metropolitana que ficam do outro lado do Lago Guaíba. A gente não continua por lá porque lá o trabalho vai começar às 8 da manhã. Aqui nessa região, na Orla do Gasômetro, o trabalho ele está acontecendo durante todo o dia ininterruptamente. Eu estou vindo aqui desde sexta-feira. Todos os momentos, quando eu cheguei e quando eu fui embora, sempre tem pessoas trabalhando. E é bem importante a gente frisar, sempre tem pessoas trabalhando e muitas delas voluntárias. Muitos voluntários trabalhando por aqui, Muriel. Inclusive a Defesa Civil também fez um pedido, se alguém aqui de Porto Alegre estiver nos assistindo, é um pedido da Defesa Civil de quem tiver embarcações maiores, de médio porte, e puder trazer para cá também é importante neste momento, porque eles estão, principalmente com esses jet skis, que aí consegue trazer menos pessoas por vez e também consegue levar menos mantimentos para lá, para aquela região. Então eles fizeram esse pedido, estou repassando aqui um pedido da Defesa Civil para caso alguém de Porto Alegre, da região metropolitana, que puder ajudar, esteja nos assistindo. Essa é a situação de momento agora, Muriel. A gente vai tentar rodar pela cidade para mostrar outros pontos como está acontecendo esse resgate, mas como eu falei, tudo é muito complexo, né? A gente não está em uma situação normal, então a gente, para chegar em outro lugar, a gente tem que pegar muitas rotas alternativas e acaba sendo um pouco difícil. A gente vai sair daqui agora para tentar ainda no Novo Dia mostrar os resgates que estão acontecendo na Zona Norte, que é essa outra região que está sendo muito impactada pela inundação. No limite com a Zona Norte de Porto Alegre fica a cidade de Canoas, uma outra cidade também que desde ontem está sofrendo bastante com a inundação. Muitas pessoas estão sendo resgatadas nessa cidade, muitas pessoas também trabalhando no local e tendo que acabar fazendo essa evacuação. Para Canoas já é mais difícil a gente chegar, porque seria também um caminho de meia hora, mas está tudo alagado no caminho. Tem relatos de pessoas que estão demorando mais de 2 horas para dar toda a volta para chegar numa cidade que faz limite com Porto Alegre. Essa é a situação que a gente tem no momento, Muriel. Isadora Aires fazendo um excelente... Está mostrando um panorama geral, né, de tudo que a gente está acompanhando nessas últimas horas. E a Isadora traz essa dificuldade em se deslocar por Porto Alegre nesse momento. E para quem não é de Porto Alegre, talvez não entenda, por exemplo, eu morava na Zona Sul, mas a minha faculdade era na Zona Leste. Para eu me deslocar da Zona Sul até a Zona Leste num dia normal, convencional, com o trânsito, sem nada de alagamento, demorava mais de 1 hora. Ou seja, era um trânsito enorme. Lá não tem metrô, só para a gente lembrar, né, em Porto Alegre. Então o deslocamento é longo, demora, ainda mais com muito trânsito normalmente. O cenário agora é como se tivesse muito trânsito também. Estamos falando aí de uma dificuldade imensa de conseguir trafegar por causa das águas. Existem locais que estão totalmente bloqueados pela água, como a Isadora Aires está trazendo pra gente. Principalmente os locais que são mais próximos aí do Rio Guaíba. Lembrando que Porto Alegre, a maior parte dela fica toda em volta do Rio Guaíba especificamente. Então a gente vai ficar acompanhando e de olho na movimentação que a Isadora Aires traz pra gente, até para que a gente entenda um pouco melhor de como é que tem sido essa dificuldade das pessoas para se locomover, para se deslocar, porque tem gente que, por exemplo, está em casa ou está num apartamento, por exemplo, mas não consegue descer para a rua, está ilhado, não consegue sair. Muita gente acaba saindo dos seus apartamentos por causa disso para ir para outro lugar. Como é que tem sido esse deslocamento dessas pessoas, portanto? A Isadora Aires vai fazer essa movimentação toda, até para nos contar como é que tem sido esse processo todo de se deslocar por Porto Alegre, que nesse momento continua alagada, principalmente nesse momento aí nessas regiões
regiões mais próximas do Guaíba, mas também olhando o centro histórico e também a região norte de Porto Alegre especificamente, que é o bairro Sarandi, por causa dos diques. E a Isidora trouxe uma informação importante, Pedro Duran, que eu não estava de plantão aqui, mas nas redes sociais e no WhatsApp, obrigada, Isidora, pelas informações, e no WhatsApp a gente viu uma informação que estava percorrendo de que o dique teria estourado, de que tinha o dique vazado. Da Fiergues, na região norte. Exato, né? Ali no bairro Sarandi.